Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que, apesar de visível para a maioria, é simplesmente fundamental para o nosso dia a dia online. E, claro, para a segurança das redes que nós, profissionais de TI, gerenciamos, o DNS. Vamos juntos desvendar esse maestro da internet. Sabe quando você digita lumen.com no seu navegador e, como mágica, a página aparece? Por trás dessa mágica está o DNS, ou Sistema de Nomes de Domínio. Pense nele como uma gigantesca lista telefônica da internet. Em vez de conectar nomes das pessoas a números de telefone, o DNS conecta os nomes dos sites, que a gente conhece como google.com, aos endereços IP, que são os números que os computadores realmente usam para se encontrar na rede. E por que nós, da área de TI, precisamos nos importar tanto com o DNS? Simples, ele é importante para garantir que nossas redes funcionem com eficiência, para proteger nossos sistemas contra uma pancada de ameaças cibernéticas e, no fim das contas, para manter a continuidade dos negócios. Uma falha ou um problema no DNS pode significar muita dor de cabeça. Então, o que preparei para a nossa conversa de hoje? Vamos dar uma olhada rápida. Começaremos viajando um pouco no tempo para entender a era pré-DNS, depois veremos o nascimento dessa tecnologia, como ela funciona na prática, sem complicação, prometo, os benefícios que ela traz, os riscos e ameaças envolvidos, sim, o lado sombrio existe, e como a filtragem de DNS pode ser a nossa primeira linha de defesa. E claro, um foco especial na segurança. No final a gente amarra tudo e pense nos próximos passos. Combinado? Imaginem só, a internet nos seus primórdios, lá nos anos 70, começo dos anos 80. Não existia DNS. Para um computador encontrar outro, a galera usava um arquivo de texto chamado hosts.txt. Era basicamente uma agenda telefônica manual, um arquivão que listava todos os nomes de máquinas e seus endereços IP. E o detalhe, esse arquivo era mantido e distribuído centralizadamente pelo Stanford Research Institute, ou SRI. Como vocês podem imaginar, esse sistema com o hosts.txt começou a apresentar uns probleminhas sérios à medida que a rede crescia. O tráfego para baixar esse arquivo e a carga no SRI ficaram insustentáveis. Além disso, pense no pesadelo para evitar que duas máquinas tivessem o mesmo nome, a tal da colisão de nomes, e garantir que todo mundo tivesse a versão mais atualizada do arquivo. A consistência era um desafio gigantesco. Claramente, precisávamos de algo melhor, uma solução que fosse escalável e distribuída. E é aí que entra o nosso herói da história, Paul Mockapetris. Em 1983, ele propôs o DNS, que foi formalizado nas famosas RFCs. A grande sacada do DNS foi introduzir um sistema hierárquico e distribuído para gerenciar os nomes de domínio. Uma verdadeira revolução. E o DNS não ficou parado lá em 1983, viu? Ele continuou evoluindo. Uma das primeiras e mais populares implementações foi o Bind. Com o tempo surgiram mecanismos importantes para melhorar a eficiência e a segurança, como o Notify, para atualizações mais rápidas entre servidores, o IXFR para transferências incrementais de zona e o fundamental DNSSEC, que a gente vai falar mais para frente para adicionar uma camada de autenticidade. Mas voltando à nossa analogia para fixar bem, o DNS é como aquela lista telefônica gigante da web. A gente digita um nome fácil de lembrar como lumen.com e o DNS faz o trabalho sujo de encontrar o número de telefone correspondente, que no nosso caso é um endereço IP tipo 192.0.2.42. Sem isso, teríamos que decorar uma sopa de números para acessar qualquer site. Já pensou? Agora, quem são os personagens que participam dessa conversa? Toda vez que a gente acessa um site, primeiro temos o usuário, o navegador, que dão um pontapé inicial. Depois entra em cena o resolvedor DNS recursivo. Pense nele como um bibliotecário muito prestativo. Se ele não souber a resposta de cara, ele vai perguntar ao servidor autoritativo raiz,
que é o tipo grande índice mestre da internet. O servidor autoritativo raiz aponta para o servidor autoritativo TLD, a estante específica da biblioteca, tipo a seção do .com, .org, .br, e finalmente o servidor autoritativo TLD nos leva ao servidor autoritativo do domínio, que é o dicionário final e dono da resposta correta. Vamos ver essa jornada passo a passo, de forma simplificada, imaginando que não há cache envolvido. Primeiro, você digita o site no navegador e ele pergunta ao resolvedor DNS recursivo. O resolvedor, se não souber, vai até um servidor autoritativo raiz. O raiz não sabe o IP, mas diz, procure naquele servidor autoritativo TLD ali. O resolvedor vai até o TLD, que também não tem a resposta final, mas aponta ao servidor autoritativo do domínio. O resolvedor recursivo, então, pergunta ao autoritativo do domínio, que finalmente responde com o endereço IP. O resolvedor entrega esse IP para o seu navegador, que aí sim consegue acessar o site. Parece complexo, mas acontece em milissegundos. Mas espera aí, se toda vez fosse essa novela, a internet seria lenta, né? É aí que entra a mágica do cache DNS. Para evitar toda essa busca repetidamente, as respostas do DNS são armazenadas temporariamente em cache, no sistema operacional, no seu navegador e nos próprios resolvedores. Cada registro tem um prazo de validade, o TTL, ou Time to Live. Isso deixa tudo mais rápido e ainda alivia a carga nos servidores DNS mundo afora. Então, o DNS é muito mais do que só traduzir nomes para números. Ele traz uma série de superpoderes. Primeiro, a facilidade de uso da internet com nomes a gente consegue lembrar. Segundo, a escalabilidade e descentralização que permitam que a web crescesse absurdamente. E terceiro, a flexibilidade. Um site pode mudar de servidor, de endereço IP e nós, usuários, nem percebemos, porque o nome continua o mesmo. Isso simplifica muito o gerenciamento. E não para por aí. O DNS habilita uma série de outros serviços importantes. Ele é usado para balanceamento de carga, distribuindo o tráfego entre vários servidores, ajuda na geolocalização, direcionando você para o servidor mais próximo, o que é essencial para as CDNs, as redes de distribuição de conteúdo. Os famosos registros MX são muito importantes para o funcionamento do e-mail e os registros TXT são usados para várias verificações de segurança como o SPF, DKIM e DMARC, que ajudam a combater spam e phishing. Bom, falamos das maravilhas, mas como tudo que é poderoso, o DNS também tem seu lado sombrio. Ele é um ponto absolutamente crítico na segurança da informação. Pense bem, se um atacante consegue controlar aonde o DNS direciona os usuários, ele tem um poder imenso nas mãos. Por outro lado, isso também significa que o DNS pode ser uma fantástica primeira linha de defesa. Se a gente consegue bloquear um destino malicioso já na consulta DNS, o usuário nem chega a se conectar com o perigo. Existem ameaças que exploram diretamente as vulnerabilidades do protocolo e da infraestrutura DNS. Temos o envenenamento de cache DNS ou DNS spoofing, onde o atacante basicamente engana o sistema para que ele aponte para um IP falso. Ataques de negação de serviço, DOS ou DDoS, podem derrubar servidores DNS, deixando sites e serviços inacessíveis. O sequestro de DNS ou DNS hijacking, quando o atacante altera as configurações de DNS da vítima. E ainda temos técnicas como a amplificação de DNS, usada em ataques DDoS, e o DNS tunneling, que pode ser usado para exfiltrar dados ou criar canais de comunicação secretos. Mas a boa notícia é que a filtragem de DNS é uma ferramenta poderosa que vai muito além de proteger contra ataques que miram o DNS em si. Ela atua bloqueando o acesso a destinos perigosos na internet, mesmo que a ameaça em si não seja baseada em DNS. Por exemplo, a filtragem de DNS é super eficaz contra malware e ransomware, porque pode bloquear a comunicação com os servidores de comando e controle que os criminosos usam. Ela também é uma barreira contra sites de phishing e outras páginas fraudulentas.
e ajuda a neutralizar botnets, impedindo que máquinas infectadas recebam ordens. E tem mais, a filtragem DNS também pode identificar e bloquear o acesso a domínios recentes registrados, os NRDs, que muitas vezes são usados em campanhas maliciosas logo após serem criados. E claro, no ambiente corporativo, ela é uma grande aliada para controlar o acesso ao conteúdo indesejado ou improdutivo, como redes sociais, sites de jogos e por aí vai. O resultado? Um belo aumento da segurança e de quebra na produtividade da equipe. Não dá para subestimar o estrago que um ataque bem-sucedido, especialmente um que envolva o DNS, pode causar. A gente está falando de frustração enorme para os usuários, que não conseguem acessar os serviços ou são redirecionados para as páginas falsas. Perdas financeiras diretas, seja por fraudes, roubo de dados confidenciais ou interrupção das operações, danos gigantescos à reputação da marca, que é algo difícil de reconquistar. E claro, os custos altíssimos para remediar a situação e recuperar os sistemas. Para qualquer empresa, hoje em dia, ignorar a segurança do DNS é como deixar a porta da frente da loja completamente destrancada e com um letreiro luminoso dizendo "Entra, ladrão". É uma necessidade absoluta para garantir a integridade dos dados, a continuidade dos negócios e, fundamentalmente, a confiança dos seus clientes e parceiros. Então, como a gente pode fortalecer a segurança do nosso DNS? Existem várias camadas e boas práticas. O DNSSEC, que mencionei antes, adicionando um selo de autenticidade às respostas do DNS, garantindo que elas não foram adulteradas. O uso de firewalls DNS e filtros de conteúdo, como o Lumen DNS, é uma das medidas mais eficazes atuando preventivamente. Monitorar as consultas DNS na sua rede pode revelar atividades suspeitas. Utilizar resolvedores DNS confiáveis e seguros é básico. E, claro, manter todos os softwares e sistemas atualizados, além de configurar corretamente seus próprios servidores DNS, se for o caso. E aqui entra o nosso papel como profissionais de TI. Nós estamos na linha de frente dessa batalha. É nossa responsabilidade educar os usuários sobre os riscos. Somos nós que implementamos e gerenciamos as ferramentas de proteção. Precisamos monitorar ativamente o ambiente para detectar qualquer sinal de problema. E, fundamentalmente, temos que nos manter sempre atualizados, porque as ameaças evoluem constantemente. Chegando ao final da nossa conversa, vamos recapitular rapidinho. Vimos a origem e a evolução do DNS, entendemos como ele funciona e os enormes benefícios que traz, exploramos os riscos e principalmente a importância da filtragem DNS como uma camada essencial de segurança, e isso ficou claro que o DNS não é só um detalhe técnico, mas um componente crítico, verdadeiro pilar da internet e da segurança das nossas redes. A ideia aqui é que com esse conhecimento a gente se sinta mais capacitado para proteger melhor os ambientes que gerenciamos. Se você curtiu o papo e quer se aprofundar ainda mais ou conhecer soluções que podem te ajudar nessa missão, fica o convite. Visite o blog da Lumion, lá tem muito conteúdo bacana sobre segurança e tecnologia. E aproveite para conhecer o Lumen DNS, nossa solução de segurança e filtro de conteúdo web, que pode fazer uma grande diferença na proteção da sua rede. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, também para ficar por dentro das novidades. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil e esclarecedor. O meu nome é Alex de Oliveira, sou CTO da Lumion e nos vemos na próxima. Até mais.